Imagine um estádio lotado, milhares de luzes acesas e um silêncio que corta a alma antes dos primeiros acordes de uma canção que virou oração. Não é apenas música, é um pacto de amor que atravessou décadas, superou a fama e se tornou o pilar emocional do maior artista que o Brasil já conheceu. No centro dessa história não estão os discos de ouro ou os carros de luxo, mas sim a figura doce e resiliente de Laura Moreira Braga. Ela não foi apenas a mãe do rei, ela foi a arquiteta de seus sonhos, a mulher que costurou os primeiros figurinos e que guardou cada segredo de um filho que o mundo inteiro aprendeu a amar. Quando as cortinas se fecham e os holofotes se apagam, o que sobra é a humanidade de um homem que, apesar de ser coroado por milhões, nunca deixou de ser o Zunga, o menino de cachoeiro que buscava o colo materno para curar as feridas da vida e as pressões da fama avassaladora. As revistas de época, como a Manchete e a Fatos e Fotos, imortalizaram cliques de pura ternura. Roberto beijando as mãos de Laura, o olhar orgulhoso dela nos bastidores e a cumplicidade que nenhum roteiro de cinema conseguiria replicar com tanta fidelidade e emoção real. Mas o destino, por vezes cruel, impôs o maior desafio de todos. Como o rei poderia continuar cantando quando sua principal fonte de inspiração partisse? A notícia da morte de Lady Laura parou o país e transformou o luto de um filho no luto de uma nação inteira. Hoje, mergulhamos nos arquivos mais profundos, nos relatos de jornais amarelados pelo tempo e nas letras de canções que escondem mensagens cifradas de um amor que nem mesmo o tempo ou a distância física ousaram apagar ou diminuir. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a jovem guarda encontra a maturidade de um homem que descobriu que o maior trono do mundo é o coração de uma mãe. É uma história sobre fé, superação e uma conexão que desafia as leis da lógica. Este não é apenas um tributo a um ídolo, mas um reconhecimento à mulher que moldou o caráter e a sensibilidade do artista que embala os corações brasileiros há mais de 60 anos. Prepare o seu coração, pois a emoção começa agora. Bem-vindos a este especial profundo e emocionante sobre a trajetória de Roberto Carlos sob a luz de sua maior estrela, Lady Laura. Falar de Roberto Carlos sem mencionar sua mãe é como tentar ouvir uma canção sem melodia. Laura Moreira Braga foi a bússola que guiou o jovem de Cachoeiro de Itapemirim desde os primeiros passos na rádio local até o estrelato mundial. Nesta introdução, exploramos como essa relação moldou a cultura popular brasileira. Através de recortes de jornais das décadas de 60, 70 e 80, vemos uma evolução constante, de Dona Laura, a costureira humilde, a Lady Laura, a figura mística que recebia flores no palco. O impacto dessa união transcende o âmbito familiar. Ele definiu a imagem de bom moço e a devoção religiosa que Roberto carrega. Analisaremos como a presença de Laura nos bastidores era o porto seguro contra as crises de TOC, as perdas amorosas e as intensas pressões da indústria fonográfica. Este vídeo é um documento histórico e emocional, costurado com depoimentos de época e curiosidades que poucos conhecem sobre a rotina da família Braga. Se você já se emocionou com a música Lady Laura, entenda que cada verso é um pedaço da realidade vivida no apartamento da Urca, onde o café fresco e a benção materna eram rituais sagrados antes de qualquer turnê internacional. Prepare-se para descobrir o homem por trás do mito e a mulher que fez o rei se curvar diante da simplicidade do amor. Gostou dessa introdução emocionante? Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo de qual cidade e estado do Brasil ou do mundo você está assistindo a este vídeo. Queremos saber até onde o amor pelo rei alcança.
A história começa no interior do Espírito Santo, onde Laura Moreira Braga, uma costureira de mão cheia, percebeu cedo o talento do filho caçula. Em Cachoeiro de Itapemirim, a vida era simples, mas repleta de música e incentivo. Laura economizava cada centavo para apoiar a vocação de Roberto. Jornais locais da época relembram um menino que cantava na rádio ZYL9, sempre acompanhado de perto pela mãe, que ajustava suas roupas para as apresentações. Foi Laura quem primeiro acreditou que aquele garoto tímido poderia conquistar o mundo, servindo como sua primeira empresária e conselheira emocional. Laura fazia questão que Roberto estivesse sempre impecável, o que gerou nele o hábito da elegância que mantém até hoje. A mudança para o Rio de Janeiro foi um salto de fé da família, impulsionado pela certeza de Laura de que o destino de Roberto era a grandeza. Nos primeiros anos de dificuldade na cidade grande, Laura era quem mantinha a moral da casa elevada, mesmo quando as portas das gravadoras se fechavam. Ela entendia as angústias do filho e transformava o pouco que tinham em um ambiente de conforto e segurança para o futuro astro. Revistas como A Cruzeiro destacaram, anos depois, que o sucesso de Roberto foi uma vitória compartilhada com a resiliência de sua mãe. Com a ascensão da jovem guarda, Laura assistia, entre bastidores e telas, o filho se tornar o ídolo de uma geração. Em 1978, Roberto Carlos lançou Lady Laura, uma das canções mais icônicas da história da música brasileira, dedicada inteiramente à sua mãe. A letra revela o desejo do rei de voltar a ser criança, de buscar refúgio no colo materno para esquecer os problemas da vida adulta. Noticiários de rádio daquele ano relatam que a música foi um fenômeno imediato, tocando o coração de milhões de brasileiros que se identificaram com o sentimento. Laura ficou profundamente emocionada com a homenagem e o apelido Lady Laura passou a ser como todo o Brasil a chamava carinhosamente. A canção não é apenas uma homenagem, mas um desabafo sobre a solidão do topo e a necessidade de proteção que só uma mãe provê. Durante as gravações, conta-se que Roberto teve dificuldades para terminar os vocais devido à emoção latente em cada estrofe. A música foi traduzida para diversos idiomas, levando o nome de Dona Laura para o topo das paradas em toda a América Latina. Críticos musicais da época afirmavam que essa obra humanizou o rei, mostrando sua vulnerabilidade e seu lado mais filial e doce. Nas entrevistas, Roberto sempre reforçava que Laura era a mulher mais importante de sua vida, acima de qualquer outro relacionamento ou conquista. A relação entre eles era pautada por rituais de carinho e uma presença constante de Laura nos momentos decisivos da carreira de Roberto. Revistas de fofocas da década de 80 tentavam invadir a privacidade da Urca, mas o que encontravam era uma vida familiar discreta e centrada. Laura era a responsável por organizar as famosas flores de Roberto e muitas vezes opinava sobre o repertório dos shows de final de ano. Mesmo com a saúde fragilizada em certos momentos, ela nunca deixava de comparecer à primeira fila das estreias. Roberto Carlos só viajava tranquilo se recebesse a benção de Laura, seja pessoalmente ou por telefone, antes de cada voo. Laura também era o elo que mantinha a família unida, mediando conflitos e garantindo que o filho não se perdesse na arrogância do sucesso. A culinária era outro ponto forte. Roberto sempre declarou que nada se comparava à comida de sua mãe, um conforto que ele buscava após longas turnês. Ela guardava recortes de todos os jornais que falavam do filho, agindo como uma guardiã silenciosa de sua imagem pública. Laura ensinou Roberto a lidar com a fama, mantendo os pés no chão e a humildade como norte principal, uma mulher de fibra que não se deixou deslumbrar pelo brilho do ouro de seu filho. O dia 17 de abril de 2010 ficou marcado como um dos mais tristes da história da música brasileira, o falecimento de Laura Moreira Braga. A notícia chegou a Roberto enquanto ele estava em Nova York, prestes a realizar um show histórico no Waiting ao City Music Hall. Jornais de todo o mundo noticiaram a dor do artista, que teve que lidar com a perda da mãe no dia em que comemorava 50 anos de carreira internacional.
O retorno ao Brasil foi acompanhado por uma comoção nacional, com fãs fazendo vigílias e orações em frente ao hospital e à residência da família. O enterro de Lady Laura foi um evento de proporções gigantescas, mostrando o quanto ela era amada pelo povo brasileiro. Roberto, visivelmente abalado, cantou Lady Laura em um velório que parou o Rio de Janeiro, um momento de extrema dor e beleza poética. As capas dos principais jornais no dia seguinte traziam fotos de Roberto em lágrimas, simbolizando o fim de uma era de cumplicidade física. A partir desse momento, a fé de Roberto foi colocada à prova e ele se refugiou na espiritualidade para superar a ausência física de sua mentora. Roberto demorou anos para conseguir falar sobre a mãe sem embargar a voz, mantendo seu quarto intocado por muito tempo. Mesmo após sua partida, Lady Laura continua presente em cada show de Roberto Carlos, seja em imagens no telão ou na energia das canções. O rei frequentemente dedica momentos de suas apresentações à memória dela, reafirmando que o amor entre eles transcende a vida terrena. A fundação e obras de caridade que levam o nome de sua família são formas que Roberto encontrou de manter vivo o espírito generoso de Laura. Documentários recentes e biografias autorizadas continuam a descobrir cartas e registros que mostram a profundidade do conselho de Laura na vida do filho. Para o público, Lady Laura tornou-se o arquétipo da mãe brasileira, sofredora, batalhadora e infinitamente orgulhosa de sua prole. A influência dela é notada na escolha dos temas religiosos de Roberto, que se intensificaram como uma forma de conexão espiritual. Fãs visitam o túmulo de Laura para deixar flores, como se fizessem parte da família, num fenômeno de devoção raramente visto. Roberto transformou o luto em saudade produtiva, continuando a cantar para ela como se ela estivesse sempre na primeira fila. A imagem de Laura é hoje um símbolo de ternura que ajuda a manter a mística em torno da figura do rei, unindo gerações de mães e filhos. A história de Roberto Carlos é, essencialmente, a história de um filho que nunca deixou de honrar a mulher que lhe deu o mundo. Ao final desta jornada, percebemos que a trajetória de Roberto Carlos não é feita apenas de recordes de vendas ou estádios lotados, mas de uma fibra emocional tecida por Laura Moreira Braga. Ela foi o silêncio necessário para que ele pudesse ser a voz de um país, oferecendo o suporte que permitiu ao rei enfrentar tempestades e brilhar sob o sol do sucesso absoluto. A relação entre Roberto e Laura nos ensina que, por mais alto que alguém possa voar, as raízes são o que garantem a estabilidade e a essência do ser humano. O amor que vimos nestes relatos de jornais e revistas é o mesmo que ecoa em cada rádio quando Lady Laura começa a tocar, lembrando a todos nós da importância de valorizar quem nos deu o primeiro empurrão em direção aos nossos sonhos. Encerramos este tributo com a certeza de que, enquanto houver uma canção de Roberto Carlos tocando, o nome de Laura Moreira Braga será lembrado com a reverência que merece. Obrigado por nos acompanhar nesta homenagem a um amor que nunca sairá de moda e que continuará a emocionar o Brasil por muitas e muitas gerações. O RC em Ação vai ficando por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Bye, bye!